Olá, meus nobres amigos e minhas nobres amigas. E quem vos fala é o pastor Rafael, diretamente de Belém do Pará. E eu quero tratar sobre um assunto muito importante com vocês. Vocês que nos acompanham, nós estamos numa série escatológica falando sobre os fins dos tempos, né? Falamos sobre a tribulação, sobre o arrebatamento secreto, sobre exemplos na Bíblia, né, de personagens bíblicos que nós podemos fazer uso ou utilizar fazendo a comparação do arrebatamento. Queridos, e o tema de hoje é para quem é o arrebatamento? Para quem é o arrebatamento? Você já se perguntou quem são aqueles ou esses que serão arrebatados? Não basta apenas a gente ter um raciocínio estreito com relação de que a igreja será arrebatada. Tá, mas a igreja será arrebatada, os salvos serão arrebatados. Mas qual é o perfil do crente que realmente será arrebatado naquele grande dia que o apóstolo Paulo fala que será num abrir e piscar de olhos? Vem comigo, vamos de Bíblia. 1 Coríntios 15, versículo de número 50, que diz assim: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Paulo está tratando de um assunto muito sério e no versículo de número 50, ele está sendo bem direto em afirmar que aqueles que serão transformados à imagem do Senhor Jesus, como disse João, o apóstolo na sua primeira epístola, no capítulo 3, né, que ainda não somos aquilo que deveremos ser, mas quando se manifestar, quando se manifestar, seremos como ele é. 1 João, capítulo de número 3. Ele fala justamente sobre a transformação do corpo, como Paulo está dizendo aqui. Paulo está sendo bem enfático, dizendo que a carne e o sangue não herdará o reino de Deus. Mas para a gente entender do que se trata, do que Paulo está se referindo sobre carne, sobre o sangue, o que é a carne, o que é o sangue, nós precisamos ir para Gálatas, capítulo de número 19, para nós entendermos que Paulo está ensinando sobre as obras da carne, sobre a natureza, a verdadeira natureza que temos, o instinto que nós temos e que precisa ser controlado. No versículo de número 17 diz assim, de Gálatas 5:17. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, eu sempre digo que o espírito não é o Espírito Santo, é o espírito do homem, que é sensível ao Espírito Santo de Deus, ele é inclinado para as coisas de Deus, inclinado para o reino, inclinado para as coisas espirituais. Contrariamente, a nossa carne, ela não é vulnerável e muito menos sensíveis com relação às coisas espirituais do reino, a Deus, ao jejum, à oração, ao devocional, que é a leitura da palavra, constantemente falando, entendeu? Então a nossa carne, ela se opõe. Então essa carne, essa natureza, ela não quer nos introduzir no céu. Ela quer nos deixar de fora do céu. Por quê? Porque a carne, ela é extremamente apaixonada por esse mundo aqui. Por isso que a Bíblia diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, mas a carne, ela cobiça, ela luta, é uma guerra travada. É por isso que você trava essa guerra, entendeu? Você quer jejuar, mas a sua carne não lhe dá tempo. Você quer orar, você quer participar e você não tem aquela disposição, aquele ânimo. Por isso que lá em Mateus 26, versículo 41, Jesus disse, em verdade vos digo que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? A gente precisa entender o contexto dessa passagem aí, por quê? Porque Jesus estava orando. E os discípulos eram também para estar orando junto com eles, né? Mas aí os discípulos foram vencidos pelo sono, pela carne. Então Jesus está dizendo assim, olha, a carne é fraca para jejuar, a carne é fraca para ir para o céu. A carne, ela não é vulnerável ao Espírito Santo. O Espírito, sim.
O Espírito quer te introduzir no céu. O Espírito tem interesse pelas coisas espirituais. Então aqui está o perfil em Gálatas 5,19, do que se trata da carne e do sangue. Ele diz assim, porque as obras da carne, olha as obras da carne, são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensões, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a esta, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, aqui está um pacote recheado do que realmente o homem é e do que, infelizmente, impossibilitará muitos de não herdar o reino dos céus. Por quê? E nós precisamos entender aqui, abrindo um parêntese, que as pessoas que serão arrebatadas, as pessoas salvas, que terão um encontro nos ares com o Senhor Jesus, foram pessoas que, em primeiro lugar, ouviram o Evangelho e entenderam o Evangelho, o valor do Evangelho, porque o Evangelho apresenta o único Deus, o propósito que Deus tem com relação à vida do ser humano. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, na sua primeira epístola, no capítulo 2, que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que o homem seja salvo, seja alcançado, né? Mas Paulo disse que a fé não é de todos. Então, quando a pessoa se choca com a verdade, a palavra, ela é como uma espada de dois gumes, né? O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, ele diz que ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, tem um poder de fazer a divisa entre a alma e espírito, ossos e medula, e ainda é apta para discernir a intenção da mente e do coração humano. A palavra de Deus se choca com o interior humano, com a alma do homem, sensibilizando o ser humano, mostrando, aí lógico, é a ação do Espírito Santo na palavra, mostrando a atual condição moral morta, como diz Paulo em Efésios 2, que antigamente nós éramos mortos e o que nos leva à morte espiritual é o pecado. Então, quando andávamos sem Deus, estávamos mortos espiritualmente. A palavra lhe mostra a sua condição espiritual, degradável, imoral, imprópria, revela a você, Gálatas 5,19, mostrando as ações, as tuas atitudes, o teu posicionamento diante da sociedade, que tudo isso ofende a Deus. Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, versículo de número 50, que a carne e o sangue, que são isso aqui, ó, Gálatas 5,19, não podem herdar o reino dos céus. Mas Jesus falou sobre renúncia. Então, um dos requisitos para as pessoas serem arrebatadas, serem salvas, é que elas têm que renunciar. Mateus capítulo 16, versículo de número 24. Jesus disse assim, olha, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Porque todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor a mim e ao evangelho, achá-la-á. Ou seja, seguir Jesus é uma decisão pessoal, é uma decisão que eu não posso tomar por você, que a igreja não pode tomar por você, que o pastor não pode tomar por você, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17, e o ouvir pela pregação do evangelho, ou seja, o papel da igreja é apenas pregar, ministrar, abrir a boca e usar dos equipamentos de hoje que podem facilitar o nosso meio de comunicação, de transmissão do evangelho, que é um celular, que é a internet, que são as plataformas, que é uma caixa de som, entendeu? Dentro de um carro, sair para a rua e pregar, dizer, olha, Jesus está voltando, convertei-vos, arrependei-vos, para que vossos pecados sejam cancelados. Então, o primeiro requisito para que as pessoas, para quem pode ser arrebatado em primeiro lugar, são aqueles que devem ter o nome escrito no livro da vida, mas para ter o nome escrito no livro da vida, tem que ter arrependimento. A Bíblia diz em Provérbios 28:13 que aquele que encobre sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, que abandona, encontrará misericórdia. Ou seja, Deus é poderoso, independente do que você tenha feito, do que você faz, Deus é poderoso para nos perdoar. Olha o que diz aqui em Isaías, no capítulo de número 55, que diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, o seu mau caminho,
e deixe o homem maligno os seus pensamentos ruins, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O nosso Deus é um Deus perdoador. Então, para quem é o arrebatamento, queridos, é para pecadores arrependidos, tá? É para pecadores arrependidos. Olha o que o apóstolo João fala do amor de Deus e do perdão de Deus de uma forma assim mais aprofundada. Olha o que diz aqui em 1 João 1, versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça, queridos. O primeiro requisito é a renúncia. Para quem é o arrebatamento? Para pecadores arrependidos, irmão. Ouviu a palavra de Deus por intermédio de alguém da igreja, se converteu e será perdoado, confessou. Está vulnerável diante de Deus. E quando se torna vulnerável diante de Deus, se torna sensível diante de Deus, principalmente para entender o propósito de Deus na sua vida. Então, o arrebatamento é para pecadores arrependidos, irmão. É isso que a gente precisa entender. Em Mateus 11, versículo número 28, ele disse: Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas o arrebatamento é para aqueles que andam em santidade. Olha só o que diz Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14 diz assim: Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O primeiro requisito é arrependimento, confissão e renúncia, como há em alguns textos, né, para quem quer ser arrebatado, para o salvo. O segundo requisito a gente tem que andar em santidade, queridos, né, conforme Hebreus 12, versículo de número 14. Seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, sem santidade, sem separação daquilo que está em Gálatas 5, versículo de número 19, queridos, se não houver separação daquilo que está em Gálatas 5, versículo 19, ou seja, está dentro de você, que é o homem interior, que é sua carne deplorável, morta, que quer te vencer a cada dia, que quer te tirar fora do céu, se você não tiver controle, domínio, você não anda em santidade. Tem muitos por aí que acham que estão andando em santidade, mas infelizmente estão reproduzindo a obra da carne, irmão. A gente tem que vencer isso daí. Então, nosso Deus é santo. Tem vários textos no Antigo Testamento e no Novo Testamento que fala sobre a grandeza da santidade de Deus. O que é santidade? Santidade ou santificação é separação. É quando você coloca um copo de água na sua frente e quando você coloca um pouco de azeite ou de óleo e você percebe que o óleo não se mistura com a água e vice-versa. Então, que simbolismo pode representar isso na nossa vida? Queridos, é assim, a gente está no mundo. Jesus disse, olha, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Jesus disse isso na sua oração em João, capítulo de número 17. Então, se nós estamos no mundo falido, valores falidos, em primeiro lugar, nós temos que entender que nós fomos chamados por Deus. Sinta-se privilegiado. E o mundo é como se fosse aquele habitat em que o filho pródigo foi parar, o acesso do filho pródigo, o final a desobediência da atitude do filho pródigo, ter abandonado a casa do pai, a fazenda, ignorou tudo o que havia à sua disposição. O destino dele foi o quê? Foi parar em um grande chiqueiro de porco, ou seja, um lugar impróprio para um judeu. Queridos, aquilo ali representa a condição espiritual, irmão. Representa simbolicamente aquilo que nós chamamos de mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não tem nada, absolutamente nada, o mundo não tem absolutamente nada que possa nos oferecer. A palavra mundo sempre foi uma das questões de debate, de discussão entre a igreja, principalmente dos primórdios, do primeiro, do segundo, do terceiro século. O mundo sempre foi uma das questões mais importantes e batida na igreja, como base de discussão, de ensinamento de santidade na igreja. João vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo e nem aquilo que há no mundo, porque o que há no mundo é o desejo da carne, cobiça dos olhos e a soberba da vida. E todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Aí já aparece Tiago, capítulo 4, versículo 4,
dizendo adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo se torna inimizade com Deus? Porque todo aquele que quiser se tornar amigo do mundo se tornará ou será constituído inimigo de Deus. Por que Enoque foi arrebatado? Queridos, por que Enoque foi arrebatado? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não se viu ele, porque Deus o tomou para si, irmão. Esse é o perfil de uma igreja que anda em santidade, esse é o perfil daquele de um pecador arrependido que a partir do momento ele entendeu que ele deve andar separado daquilo que ele vivia, separado daquilo em que ele acreditava, separado daquilo que era uma filosofia na vida dele, como uma regra, como uma lei, como um princípio na vida dele, que estava baseado em Gálatas 5,19. Então, o arrebatamento, para quem é o arrebatamento? É, primeiro, pecadores arrependidos. Segundo, para aqueles que andam em santidade, irmão. Entendeu? A santidade é a separação. É quando você chega em um ponto da sua vida que você entende o evangelho e você entende, tipo assim, isso aqui já não é mais para mim, isso aqui desagrada a Deus. Não, eu sou o templo, a casa de Deus, né? A Bíblia diz que, Paulo vai dizer lá sobre a doutrina da prostituição, que ele fala sobre a impureza no corpo, em 1 Coríntios 6, ele vai dizer que nós somos o templo de Deus, não proveniente de nós, mas de Deus. Ou seja, essa casa aqui é de Deus. No Antigo Testamento, olha o privilégio que eu e você temos agora. No Antigo Testamento, homens, os heróis da fé, irmão. Davi, Sansão, Jefité, vários outros tiveram o privilégio de serem cheios apenas momentaneamente pelo Espírito do Senhor, o Espírito Santo. O Espírito vinha, se apropriava para uma causa específica, uma missão específica, e depois o Espírito ia embora de novo. Era apenas em causas específicas, ações específicas, como de guerra, de batalhas e tudo. O Espírito Santo vinha, enchia aquele profeta, enchia aquele rei, enchia aquele sumo sacerdote, aquele juiz, e depois ia embora. Aí Jesus aparece em João 16, dizendo assim, olha, é necessário que eu vá, porque eu tenho que rogar ao Pai para que o Espírito Santo desça, né, para que vocês sejam consolados, sejam guiados em todas as verdades. Queridos, aí tem a profecia de Joel 2, versículo de número 28, né, que diz que naqueles últimos dias Deus derramaria sobre o seu Espírito sobre toda a carne, se cumprindo aonde? O começo desse derramado do Espírito Santo, dessa separação, dessa santidade, dessa santificação. Em Atos 2, tá? Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio, encheu toda a casa, línguas foram repartidas como de fogo, e o texto diz, eles foram cheios do Espírito Santo, causou um alvoroço no meio da cidade, porque era a festa de Pentecostes. A partir dali houve uma explosão, um impacto de glória, de graça de Deus. Ali o povo, os 120 que estavam reunidos, avançaram, começaram a pregar. A igreja cresceu em números, prodígios e maravilhas aconteciam. O povo havia temor, diz lá no capítulo de número 2, de Atos capítulo 3 e capítulo de número 4, que havia temor no coração de todos. Todos obedeciam, viviam em comunhão, viviam em santidade. Olha só, então, um dos requisitos para quem será arrebatado é aquele que anda em quê? Em santidade, em santificação. É quando você sabe que uma coisa é imprópria, é uma coisa que, tipo assim, um pecado de estimação, um vício de estimação que você tinha. Está me vindo aqui na memória aqui, Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 19, se teu olho te faz tropeçar, se tua mão te faz tropeçar, se teu pé te faz tropeçar, se a tua mão te faz tropeçar, arranca-o, lança fora de ti. Porque muito melhor é você entrar maneta, coxo, cego, aleijado na outra vida, ou seja, no reino, do que parar com todos os teus membros no inferno. Jesus está dizendo ali, trazendo uma base de ensinamento sobre que nós, se você aceitou Jesus, você tem que tomar uma atitude. Você tem que ser decisivo, ou seja, é uma decisão radical. Queridos, aceitar Jesus, seguir Jesus é tudo ou nada, irmão. Ou você desce do muro, ou você se decide, ou você anda conforme as escrituras, como Deus quer, você tem que andar da forma como Deus quer. Cara, tirando isso, fora disso, irmão, isso não é santidade. Isso é libertinagem, entendeu? Tem um evangelho aí liberal aí, um evangelho libertino, mas eu não vou entrar agora nessa questão. Então, um dos requisitos pelas quais o homem vai ser arrebatado, a igreja será arrebatada, em primeiro lugar, queridos, será aquele que renunciou para pecadores arrependidos. Ouviu a palavra, ouviu o evangelho, se converteram,
Mas a segunda etapa, o que é a santidade. Aqueles que andam em santidade, de mão dadas com Deus, que decidiram no seu coração, não, a partir de hoje vai ser diferente, eu vou abandonar isso daqui, já tomei a minha decisão, ainda que muito se afaste de mim, mas já tomei a minha decisão, eu vou seguir firmemente com Jesus e esperar o arrebatamento. Queridos, há muitos requisitos à luz da Bíblia, porque nos falta tempo. Eu apenas mencionei esses 2 requisitos aí, que é justamente para a gente ficar ligadinho acerca de quem são, de quem é, para quem é o arrebatamento, querido, da igreja. Queridos, é para salvo, irmão, é para aqueles que esperam Jesus voltar dos céus, irmão. Aqueles que esperam, o mundo não espera. Mas olha o papel importante que nós temos como igreja, de anunciar Jesus, de estar pregando Jesus para todo aquele que... Para todos, irmão, para todos, porque nós estamos debaixo de uma ordem. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê será batizado e salvo, mas aquele que não crê será condenado. Ou seja, nós não condenamos ninguém, ou seja, a palavra, disse Jesus em João 12, a palavra que vos tenho dito, que vos tenho pregado, essa será contra vocês naquele grande dia, no dia do juízo final. Então, querido, eu espero que você tenha gostado, fique com essa palavra, deixe seu like, comente e compartilhe com mais pessoas sobre isso daí. Que Deus abençoe, sempre é um prazer poder estar te servindo. Você abrilhanta cada vez mais o nosso canal. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.